No tênis eu comecei a jogar muito cedo, com 5 anos. Meu irmão jogava, aí eu ia com ele nas aulas, aquela coisa, irmão mais velho, ídolo, assim, tu queria imitar, eu imitava tudo que ele fazia. E aí comecei a gostar. E aí com 7 anos joguei já um torneio de tênis. E eu lembro desse torneio que a raquete caiu e eu fui de mão na bola, assim, fui pegar com a mão. Tava todo sujo, assim, me atirava, me tocava, mas eu já queria, já tinha aquela coisa assim de competir. Então nessa época o meu apelido era Beto Lixo. Eu chegava no treino e, cara, voltava sempre bem sujo de saibro, assim. E aí eu com 8 anos joguei um outro torneio estadual, daí acabei ganhando. E aí fui jogar um torneio que era Copa Ortopé, que era um torneio assim que lá na Serra, lá em Gramado, e que o ganhador ou ganhava uma televisão, ou um rádio, ou uma bicicleta, tinha uns prêmios interessantes, assim. E meus pais sempre defenderam assim que os filhos não tinham que ter televisão no quarto, né, justamente para os filhos interagirem e tal. E aí eu ganhei a Copa Ortopé, ganhei a televisão e falei, puta, essa aí eu ganhei com meu suor, então essa aí não tem conversa, né? E aí fui lá e coloquei no quarto. O tênis, o esporte te ensina bastante, assim, né? Tu tem que saber lidar com a frustração, tu treina, tu vai lá, não é garantia que tu vai ganhar, tem que ter muita dedicação, tem que saber abrir mão de outras coisas, nada é por acaso. Então para mim foi a minha grande escola, né, o tênis. Mas como eu estava jogando já há quase 3 anos profissionalmente, né, e eu cheguei a fazer alguns pontos tal no ranking profissional, mas eu tive a humildade também de ver assim que o que eu queria como tenista, que era chegar ali entre os 50 melhores no mundo, dificilmente eu chegaria. Eu tinha algumas limitações técnicas e era difícil, assim. Então, imagina a profissão, que tu tem que estar ali entre os 50 melhores do mundo por algum tempo para ser bem sucedido. Aí eu tive a humildade de ver assim, olha, tentei um tempo, consegui algumas coisas e tal, mas tá na hora de fazer outras coisas. Então eu enxerguei assim que era o momento de dar uma mudada. Assim, eu era novo, né, 19 anos, então era tranquilo ir para um outro ciclo. E é ali que foi para mim meio que o fim do ciclo tênis competitivo, né? Então quando eu parei de jogar, eu voltei a morar em Porto Alegre, fiz vestibular de administração, era em julho, eu acabei entrando na PUC, nem tinha em julho URGS e tal, fiz PUC, entrei, comecei a faculdade de administração e aí eu queria conectar o tênis com um novo desafio, assim, né? E para mim, assim, empreender sempre foi uma coisa na minha família vista como um valor, né? E empreender não significa que tu vai ter um negócio. Tu tentar ser tenista profissional, isso é empreender, é ir atrás. E aí eu tinha um site de tênis na época que era um amigo meu, ele tinha esse site que era o Tênis Gaúcho, conversei com ele, o Aurélio, o site estava indo bem e tal, mas tinha algumas oportunidades. Eu entrei trazendo muito a visão assim, editorial, já estava envolvido com tênis, toda a parte comercial e a parte de produto. Como eu estava vivendo o circuito do tênis, comecei a ver algumas oportunidades, o que poderia aplicar no site, que as pessoas iriam gostar e tal. E aí eu dei essa virada, indo mais para o tênis, mas com uma outra perspectiva mais de negócio digital. E aí as coisas foram acontecendo. Nessa época, numa dessas visitas comerciais que eu estava vendendo banner para o Tênis Show, eu fui lá na Panvel vender para o Júlio Motin, do Júlio Motin Neto, que na época era diretor de marketing da Panvel. Aí fui lá apresentar o Tênis Show e ele falou o seguinte, meu, legal o Tênis Show e tal, mas dá uma olhada nesse material aqui. E era final do ano, me entregou um pendrive e eu viajei e tal e li o material que ele tinha passado. E ele tinha recém voltado de um evento de search, de links patrocinados, nos Estados Unidos, porque o Júlio tinha conhecido um australiano que morava em Porto Alegre, o Júlio e o Daniel Skovronski tinham conhecido esse australiano, o australiano tinha convencido eles a ir para os Estados Unidos para ir para esse evento, e o australiano era um cara que entendia muito desse universo. Então os três estavam com uma ideia assim de fazer uma coisa ligada a search, ligada a links patrocinados. Mas era só uma ideia, né? E aí então eu li o material, falei pro Júlio, meu, do caralho isso, cara, o que vocês estão pensando? Vamos fazer junto esse negócio. E aí nós montamos um negócio, com uma pegada assim de search, era para ser uma agência de search. A gente fez um business plan,
Mas assim, nossa cabeça, vamos botar esse negócio de pé e vamos deixar rodar 6 meses. Se a gente tiver os clientes, a gente continua esse negócio. Se não tiver, vida que segue e vamos para a próxima. Cara, se transformou em muita coisa que nem eu sei o que mais se transformou, cara. Mas assim, do search, a gente viu a oportunidade de desenvolver sites. Né? Não foi uma coisa pensada, assim, mas a gente viu assim, não adianta trazer audiência para o site é ruim. Então a gente passou a desenvolver sites. E aí com o tempo a gente viu que tinha espaço para de fato se tornar uma agência de comunicação digital. Foi muito quando o Nicolas entrou e trouxe essa visão. A gente participou de uma concorrência grande da Renner, ganhou a concorrência e a gente passou a ter um escopo mais amplo. Logo em seguida, assim, a gente viu que não adiantava pensar somente no digital. Tinham campanhas que tinha que ter um DNA digital e desdobrar para outros meios. E aí foi quando, em 2012, final de 2011, a gente fez uma campanha para o Planeta Atlântida, que era o fim do planeta, que ia acabar o planeta. Foi uma campanha que muita gente lembra, e foi a primeira campanha assim, com um centro digital. Todo o filme na televisão chamava para a internet. Tinha um cross, que na época era bem inovador, assim. Foi uma campanha que a gente construiu. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo. Então, a gente virou uma agência de comunicação com o DNA digital, fazendo muita coisa assim de conteúdo, de social, mas sem perder o DNA da performance, que foi onde a gente começou. Em 2014, a gente abriu o escritório em São Paulo, começou a crescer mais em São Paulo. Aí, em 2016, a gente fez a venda para a WPP, depois de um período longo assim, de conversa. A gente também não fez a agência com a perspectiva de vender. Tipo, a gente não botou, olha, eu quero fazer agência e em tanto tempo a gente vai vender. Não, a gente fez para fazer um negócio foda e que a gente curtisse e que a gente tivesse realmente um business consistente. Foram 10 anos de história como 3YZ e o reconhecimento dessa história foi virar Ogilvy, que é uma das maiores agências do mundo, com um repertório criativo muito foda, com muita ferramenta. Para nós é um orgulho ter nos tornado a Ogilvy como o fim de um ciclo 3YZ e o início de uma nova etapa. Cada vez as coisas são mais rápidas, cada vez surgem novas ferramentas, novas plataformas. Então, quando a pessoa diz que está segura e está dominando, cara, isso eu discordo. Acho que a única certeza é a incerteza, porque está mudando tudo o tempo todo. Acho que cada vez mais tem que acompanhar a parte de resultado, a performance, os números e tal, mas eu acho que sempre vai ter espaço para ideia, para grande ideia. Então, acho que acredito muito nessa combinação de criatividade, de tecnologia e de dados. Se tu consegue criar um modelo olhando de frente essas três ferramentas, você consegue ter isso junto, é para aí que a comunicação está indo. E acho que o papel assim, das agências, cada vez mais é pensar no business do cliente, né? Usar a criatividade para vender, usar a criatividade para gerar negócio, construir marca para vender. Mudou totalmente esse ecossistema, né? Então, muito a partir da tecnologia, que trouxe uma outra lógica nas relações. As pessoas com muito mais acesso, com muito mais informação, um poder de escolha muito maior. Isso transformou totalmente as relações das pessoas com as marcas, das pessoas com as pessoas, das pessoas com as instituições. O profissional de marketing de 10 anos atrás, cara, ele é muito diferente do profissional de marketing hoje. O tipo de conhecimento que ele tem que ter e tal é outra história, né? Cara, eu acho assim, a pessoa que tem capacidade de se adaptar, eu acho que isso aí é um puta diferencial. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas que é muito by the book, assim, cara, as coisas estão mudando. Se tu não tá aberto pro novo, se não tá aberto a se reinventar o tempo todo, acho que é um problema. Tá? Eu valorizo muito o perfil também de empreendedores dentro do negócio. O cara que vai atrás, o cara que faz, o cara que não fica esperando, o cara que faz acontecer. Eu acho que isso aí tem um puta de um valor. E tu tem que trabalhar com pessoas boas eu digo pessoas do bem, assim. A vida passa muito rápido para trabalhar com gente mala. Não vai buscar pessoas iguais a ti, eu acho que tem que ter pessoas complementares, mas tem que ter tem que dividir os mesmos valores, assim, independente se é teu sócio, se faz parte do teu time. A gente não pode ficar reclamando, a gente tem que, de fato, agir, assim, né? E eu vejo, assim, que a parte de empreendedorismo, tem alguns centros, cara, pega Floripa, os caras estão muito foda lá, estão investindo em startup, todo esse ecossistema de empreendedorismo, tem várias iniciativas, as grandes empresas também tendo um outro olhar para a inovação, tem muita coisa assim de inovação, de tecnologia, de startup no Brasil que acho que é referência, e a gente tem que valorizar isso. A gente fica muito metendo pau, criticando, sendo que tem coisas muito legais perto da gente que não são valorizadas.
Cara, esses dias eu li um livro do Davi Coimbra, cara, que é super legal, que é Hoje Eu Venci o Câncer, né? Que ele tem uma história, um cara foda, escreve super bem, inteligente, e ele fala muito ah, sobre construir o passado. Que na verdade a única coisa que a gente pode fazer é construir o passado, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então tudo que tu for fazendo agora vai fazer parte dessa construção do que tu fez. Eu não penso assim muito lá pra frente. Claro que eu tenho planos, tenho ambições, tenho metas e tal, mas eu vivo muito agora e vejo as oportunidades. Então olhando pra trás, puta, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, né? Da empresa que eu construí com os meus sócios, da minha história com o tênis, quanto que eu aprendi, do vínculo com a minha família, assim, com os meus pais, com os meus irmãos. Mas o que mais me orgulha, assim, cara, é ver a minha esposa, o meu filho, e poder estar com eles. É isso que me dá tesão, assim, coisa que mais, assim, é olhar para trás e ver, assim, que pô, tudo que eu aprendi eu tô conseguindo, tô tentando passar adiante pro meu filho. Até no mesmo livro do Davi, ele fala que o segredo da felicidade não é as coisas grandiosas que tu fez, mas sim a quantidade de dias bons que tu teve. E faz muito sentido. Porque não adianta tu fazer um puta de um negócio financeiramente, tá, do caralho. É bom, é importante, é um reconhecimento, mas o que vai fazer no fim do dia é tu tá bem contigo ali, tu tá feliz, assim, né? Então, isso é uma coisa também que com o tênis eu aprendi muito. Quando as coisas vão bem, porra, legal, comemora e tal, mas no dia seguinte, cara, vida normal, né? Quando as coisas vão mal, puta, uma merda, entende o que aconteceu, aprende, mas no dia seguinte, vida normal. Então é tentar não ir pra euforia no sucesso e também não te colocar lá embaixo quando tá mal, assim. Meu pai me inspirava e me inspira muito, né? Só que ele é meu pai, né? As pessoas às vezes têm uma perspectiva assim, uma visão assim, o Nelson Sirotsky, empresário. A minha relação com ele é de pai e filho, é óbvio, né? Então ele sempre foi para mim uma referência de cara que foi atrás, conquistou as coisas, sempre trabalhou muito sério, assim, muito focado. E ele me deu ele e minha mãe, os valores que eles passaram para mim, para meus irmãos, foi muito nessa linha de a gente buscar ir atrás dos nossos sonhos, né? Então a minha visão era no tênis. Claro que por nascer num ambiente ligado à comunicação, isso aí em algum lugar fica, né? Não foi à toa assim que eu acabei indo para um lado de comunicação, com a história da agência, de trabalhar com propaganda, me envolver, assim. Mas uma das coisas assim, que eu mais gosto é de estar com ele, de estar com família, assim. O valor da família é muito forte assim, para nós.